Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aproveitar que os Espíritos precisam fazer o diagnóstico de cada um de nós, precisa recolher os elementos que cada um de nós tem para oferecer, os ectoplasma, e vamos discutir um pouquinho sobre a vida, sobre os ensinamentos que os Espíritos dessa casa sempre nos trazendo. O irmão Leocádio vai falar com a gente assim, olha: o espírito caracteriza-se pela consciência de si mesmo, certo grau de inteligência e a capacidade de fazer escolhas em função dos seus valores. Com isso, ele é capaz de dar sentido, significado à sua existência. E é o conhecimento acumulado através das suas experiências, vivências e convivências que possibilita essa situação. Qual é o significado da minha existência? Qual é o significado da nossa existência? Quando eu falo existência, eu estou falando de um momento. Qual é esse momento? É esse que nós estamos vivenciando aqui na Terra. E olha a importância de pensarmos qual é o significado da minha existência na Terra. Porque nós sabemos que a falta disso pode nos levar para alguns lugares que não é o mais desejável, que não é o mais interessante. Mas será que nós pensamos qual é o significado? O que me traz significado? O significado da minha existência é uma pedra angular na minha existência. Porque a minha passagem pela Terra, ela vai me permitir fazer conhecimentos. Nós estamos aqui na Terra para isso. Para fazer aprendizado, fazer conhecimento. Nada mais além disso. Não estamos aqui para purgar mora, para purgar nenhum tipo de dívida. Nós estamos aqui para fazer conhecimento. Mas para eu fazer conhecimento, eu tenho que me existencializar, eu tenho que perceber a minha presença aqui. E eu vou fazer isso como? Através de conhecimento, não é isso? Eu vou me conhecer cada vez mais. E o que é conhecimento? O que é conhecimento? Desde a primeira capacidade que o ser humano teve de fazer um raciocínio crítico, ou seja, ele fez uma pergunta: por quê? O que é isso? Não no português, né? Mas o que referia a isso. O que é isso? Pontou e o raciocínio, a reflexão: o que é isso? E a partir desse momento, nós começamos a conhecer. Porque conhecer é uma resposta que a gente dá a algumas perguntas que nós fazemos a nós mesmos. Então nós vamos ter informação. O irmão Leocádio vai trazer um monte de informação. Emmanuel vai trazer um monte de informações. Irmão Grimm vai trazer. Nas nossas relações, os nossos pais, as nossas mães, nossas pessoas mais próximas vão trazer um monte de informação. Mas se aquilo não fizer existente em nós, através do que eu entendi sobre isso, muito provavelmente a gente vai até esquecer. Não vai fazer pensamento. Então, conhecer é uma resposta de uma pergunta que a gente faz. Primeiro a gente pergunta a gente mesmo. Depois a gente pergunta para uma pessoa que a gente considera, que a gente entende que é possível nos dar as respostas. Depois a gente vai mais longe, perguntando para outras pessoas, e quem sabe até o chat GPT a gente vai perguntar. Mas a gente vai perguntar sempre. Porque nós estamos encarnados, vivendo na Terra, nós estamos aqui, e aqui nós buscamos nos existencializar. Ou seja, nós, existente, eu sou. E quem eu sou? Quem eu sou, por exemplo, na soma das minhas interações com as pessoas, no social. Quem eu sou como ser espírito? Quem eu sou biologicamente? Nas minhas relações de mercâncias, no econômico? Quem eu sou? Nessas relações sociais, econômicas, nas relações espirituais, nós vamos agindo. E agindo, passivo ou ativamente, nós vamos compor alguma coisa.
Sempre nas nossas interações, nas nossas relações, nós vamos compor alguma coisa. As coisas em interação conosco vai compor alguma coisa. E essas coisas vão nos essencializando, vão nos permitindo conhecer, e esse conhecimento vai nos permitir ser quem somos, todo o nosso ser. Então, todo o aprendizado que nós fazemos, ele é acumulado. Na nossa existencialização, nós vamos trazendo conhecimentos que nós vamos acumulando em todas as nossas encarnações e reencarnações. O que o irmão Grimm vai dizer para a gente, esses conhecimentos, eles podem ser revelados, são aqueles que nós utilizamos para vivenciar no nosso dia a dia, nos nossos projetos reencarnatórios, nos nossos projetos de vida. Algumas coisas a gente já sabe, talvez não sabe nem explicar, mas dentro de nós já sabe o que é. Pode dizer que sim, pode dizer que não, pode fazer escolhas. São as nossas informações que nós interiorizamos e que estão conosco. Existem outros conhecimentos que estão em repouso. Ou seja, nós já fizemos o aprendizado, mas nós não vamos utilizar nessa reencarnação. Mas está latente em nós. Está ali. Pode operar a qualquer momento. Mas muito provavelmente não. Vai ficar em repouso. E tem os conhecimentos que estão em trânsito, que são os conhecimentos que nós vamos fazendo agora, ou que nós vamos ressignificando aqueles que nós já conhecíamos. Nós vamos fazendo uma alteração daquele conhecimento, ou ampliando esse conhecimento. E neste mundo, nessa terra em que nós estamos vivendo agora, nós vamos viver o eu, espírito, e o eu, matéria, o eu superior e o eu inferior. Nós vamos viver, então, um mundo natural, né? Eu sou um ser do universo, eu sou um espírito, ser do universo, mas também vamos vivenciar, e muito fortemente, um mundo cultural, que é esse que nós vivemos na relação uns com os outros. E esse mundo cultural que nós estamos vivendo, que nos afeta diretamente, que nós construímos juntos. Não existe uma força que constrói a cultura. O que nós entendemos como determinada situação é coisas que nós construímos no conjunto de seres pensantes, no conjunto de seres que estão vivendo nesse momento. Mas esses conhecimentos, eles são eternos? Eles são rígidos? Ou eles são maleáveis? Vão se modificando à medida do tempo, à medida que o tempo vai passando. O conhecimento, ele é plástico. Ele vai sendo moldado, ele vai sendo modificado à medida da necessidade de cada um de nós. À medida em que nós vamos vivenciando os existentes, à medida em que nós vamos vivenciando os momentos da Terra. Pense em vocês há 15 anos atrás, o conhecimento que vocês tinham, a forma de viver, os lugares em que vocês viviam. E vem puxando para o dia de hoje, quanta coisa já mudou. Quanta coisa nós já aprendemos. Então, o conhecimento, ele é plástico. O mundo é plástico. Plástico, quando eu digo plástico, é moldável. Nós vamos moldando a nossa vivência, a nossa existência, o nosso conhecimento, o nosso existir, de acordo com o que nós vamos vivenciando no dia a dia. De acordo com o que nós vamos nos relacionando uns com os outros. Daí a necessidade que o irmão Grimm nos chama tanta atenção para a adaptação. Quando nós conseguimos nos adaptar, é porque nós estamos vivenciando aquele momento, ou seja, nós evoluímos. Irmão Grimm vai falar com a gente assim, evoluir é fazer adaptação. Nós conseguimos alcançar.
E essas modificações, essas interações, essas relações e inter-relações que nós fazemos, vai sempre constituir algo novo. Vai sempre nos trazer algo novo. Será que nós estamos nos relacionando com esse novo e como nós estamos relacionando com esse novo? Daí a adaptação, daí a plasticidade, daí a necessidade de nos moldar para nós interagirmos com esse novo, porque esse novo, que é parte da cultura e que nós construímos juntos, vai nos afetar, vai nos atingir em cheio, querendo ou não, participando ativamente ou não dessa construção. Irmão Grimm vai dizer para a gente, nós somos co-construtores do mundo. Mas por que nós tentamos manter as estruturas, o pensamento rígido, as coisas rígidas? Segundo o irmão Grimm, o sentido plástico dos espaços e de nós mesmos são importantes para o conhecimento acumulado da nossa existência, porque a vida é dinâmica. Nós sempre estamos buscando um bem coletivo, por exemplo, seja para o nosso grupo familiar, seja para as pessoas que nós gostamos, seja para a sociedade de uma forma geral, seja para nosso grupo cultural, seja para o nosso grupo ideológico. Nós sempre vamos tentar negociar uma forma melhor, uma coisa melhor para o nosso grupo. Nunca é só para mim. Nunca é só para mim. Pode ser para mim e para o meu filho, para mim e para minha mãe, para mim e para os meus iguais, para mim e para a sociedade. Então nós somos naturalmente seres políticos. Nós vamos sempre buscar algo coletivo para nós. Ou seja, nós interagimos porque somos seres políticos. Nós interagimos uns com os outros, querendo ou não. Quando você passa na rua, está chovendo, como um dia de hoje, está chovendo, alguém abre o guarda-chuva, você olha, alguém abriu o guarda-chuva. É interação. Você viu alguém, enxergou. Essas interações também vai nos trazer algo novo, porque somos seres sociais, vivemos em sociedade. Criamos ideias, nós criamos pensamentos, criamos atitudes. Ou seja, somos seres culturais. Quem de nós não mentalizou alguma coisa que seria interessante? Olha, isso seria importante, isso seria interessante. Gostaria de criar uma música que fosse interessante, mas eu não consigo. Mas pelo menos mentalmente a gente cria. E tudo que está materializado um dia já passou pela mente. Então, mentalmente também a gente cria. Ou seja, nós somos seres cultural, viu gente aqui? Cultural. Nós também somos seres econômicos. Não existe a possibilidade de viver na Terra sem tentar negociar alguma coisa. Nem que seja para comprar uma bala. A gente vai lá e compra. Ô moço, eu te dou um dinheiro, você me dá uma bala? Isso não é negociar. Então nós somos seres econômicos. E veja bem, ao mesmo tempo em que tudo isso acontece de interações, de relações uns com os outros, nós somos seres que temos uma composição física, nós somos seres que temos um físico específico. Você conhece outro bicho que tem essa composição nessa estrutura? Não, é muito característico nosso, do ser humano. Nós produzimos energia através do nosso sistema celular, nós produzimos energia através da nossa alimentação para nós ficarmos em pé, viver. Nós pensamos, nós refletimos, nós tentamos mentalizar alguma coisa. E ao mesmo tempo somos seres do universo. Estamos aqui na Terra hoje encarnados, mas somos seres do universo. Estamos em interação
interações uns com os outros, buscamos negociar, buscamos transacionar, buscamos criar ideias, culturas. Ao mesmo tempo, nós temos uma estrutura que é uma soma, que vai se interagir para dar estrutura, que vai dar esse corpo físico. Imagina quantas células nós temos que foram se agrupando ali para nos trazer uma estrutura. Imagine quantas interações foram feitas para nos dar essas estruturas. Vivemos no espaço físico, geométrico, a Terra, limitada. Nós não conseguimos, sair da Terra, ela é limitada. E ao mesmo tempo estruturada. Ou seja, mais uma vez, interações. Vamos fazer interações. Ao mesmo tempo, esses espaços, eles não são somente físicos, não são somente geométricos. São espaços também afetivos, são espaços estéticos, sociais, históricos. Quem de nós não gosta da casa bonita, bem arejada? Quem de nós não gosta de lembrar dos nossos espaços onde nós vivemos, onde nós criamos afetividade, onde nós recebemos afeto? São espaços que vão nos compor. Então veja, social, seres sociais, políticos, econômicos, seres culturais, que têm uma estrutura muito própria, que essa estrutura é feita por interações de outros elementos. Nesses espaços em que vivemos, nós criamos afeto, desafeto, sempre na interação, sempre num contínuo interação, que vai trazendo um novo, que vai criando novas possibilidades, que vai criando novas estruturas, que vai fazendo reposição, vai nos reposicionando. Ou seja, espaços plásticos, conhecimentos plásticos, que vai dando plasticidade à vida. Mas nós continuamos tentando manter estruturas rígidas. Pensa no seu quarto. Como é que é o seu quarto? Há quanto tempo ele é daquele jeito? Vamos pensar mais. Quando nós recebemos um ser humano, uma pessoa qualquer dentro da nossa casa para viver conosco 1 mês, 1 ano, 2 anos. O esforço que a gente faz para manter a casa do jeito que ela é, sabendo que ali vai ter uma interação de uma pessoa diferente, com conceitos diferentes, estruturas diferentes, forma de agir diferente. Mas nosso filho vem, o nosso, como é que fala quando o anfitrião recebe? Um hóspede. Pensa num hóspede, pensa no filho chegando, e a casa tem que ser do jeito que a gente organizou. O pensamento tem que ser do jeito que a gente constituiu. Não pode mudar. Nessa aula que o irmão Grimm trabalhou conosco, a plasticidade, ele nos lembrou um assunto muito interessante. Por exemplo, os pássaros. Os pássaros viviam nos campos, né? Fazia ali a sua alimentação, comia os milhos, trigos, muito natural, e foi percebendo o crescimento dos tóxicos, do agrotóxico, foi percebendo o crescimento das populações e começaram a migrar para a cidade. E aqui na cidade começou a receber alimentos que passam antes pelo tempero, pelo óleo e pelo fogo. Será que a moela do pássaro já tinha condição de receber esse alimento? Muito provavelmente não.
Então eles tiveram que fazer adaptações, tiveram que se adaptar ao novo. Tiveram consequências? Muito provavelmente sim. O irmão Grimm disse, olha, futuramente os urubus que nascem brancos vão continuar brancos, vão perder a coloração provavelmente. Tem que fazer adaptação. Se é que vão adaptar. Nós já percebemos cores, outro dia eu mostrei para o Rodney, cores de canarinhos em tons menos amarelos. Porque adaptação. A moela que tritura os alimentos e que vai supri-los de nutrientes, vai suprir de forma diferente. Mas vão fazer adaptação. Os átomos que compõem o nosso corpo, os hidrogênio, oxigênio, ferro, fósforo, no dia que nós deixarmos esse corpo, eles vão solver e vão se adaptar a novos ambientes. Vão se agrupar em outros elementos e fazer adaptação. Mas nosso pensamento e as nossas estruturas de pensamentos continuam rígidas quando tudo é plástico, tudo é moldável, tudo é possível de ser repensado. O conhecimento é plástico, a sabedoria é plástica. Não é possível eles se cristalizarem sem alcance plásticos. Métodos rígidos implicam em resultados parciais. Métodos plásticos implicam em resultados integrativos da realidade. Sempre vai haver mudança. Mas será que a gente acompanha a mudança com a nossa forma de pensar? Porque muito provavelmente eu não vou conseguir enxergar a realidade se eu não vou me abrir para o mundo, para o pensar. Participemos ou não dessa construção do novo, nós vamos sofrer os efeitos, gente. Nós vamos sofrer. Cada campo, como o Rodney trouxe para a gente semana passada, cada campo vai ter a sua normativa. Então, seu grupo social vai ter aquela normativa muito própria deles. A gente sabe que até dentro das cadeias públicas, os presos, ele tem as normativas que são próprias deles. Aquela sociedade tem a normativa dele. Minha família, o meu grupo familiar tem uma normativa muito própria, um jeito de pensar próprio deles. A cultura onde nós vivemos tem a sua forma de agir, de ser. A nossa história tem essa forma de ser. Mas nós não estamos isolados. O nosso grupo familiar não está isolado, a nossa história não está isolada. Nós interagimos, intercambiamos o tempo todo. Talvez o mundo, não compreenda a forma da minha família pensar, o jeito de ser. Mas nós precisamos enxergar como é que o mundo enxerga isso para fazer adaptações, até para sermos sujeitos econômicos, negociar com a vida. Negociarmos uns com os outros. A forma de ser de cada espaço, de cada campo e suas modificações são compostos por nós, seres humanos. Não existe uma força divina que compõe isso. Quando nós falamos em cultura, parece que é uma coisa que está lá assim. Cultura é um pensamento. Não, é nós que estamos compondo aquilo. Né? Quando nós falamos esses políticos, parece que é um terceirizado. Não, é nós que escolhemos. Mas eu não votei nele, mas ajudou. Nas votações você participou. Quando nós falamos da natureza, eu vou cuidar da natureza, terceirizamos também. Nós não somos naturais, não somos seres naturais. Nós participamos da natureza. O irmão Grimm vai falar com a gente que nós tendemos a um esforço que não é voluntário e nem consciente para preencher ou participar de uma unidade harmônica. Nós sempre estamos tendentes ou buscamos, ainda que inconscientemente,
uma harmonia. Pois sempre buscamos caminhar para o que fomos concebidos, que Jesus vai chamar de bem-aventurança. Ou seja, aquela paz, aquela felicidade interna que cada um de nós busca. Todos nós tendemos a isso, buscar uma harmonia. E como alcançar uma harmonia se tem uma sociedade na qual nós vivemos, nas qual nós compartilhamos, que está sempre nos afetando, ou nos impedindo, Por que nos impede? Por que essas nossas interações, às vezes, nos retraem? Será que nós estamos efetivamente nos dando conta de que eu preciso me adaptar ao conhecimento, ao novo? Então veja, políticos, sociais, culturais, econômicos, biofísico, dínamo, psicológico, espiritual que nós somos, em espaços de relações e de interações, está tudo em modificação. Sempre fazendo algo novo, fazendo a plasticidade. E eu vou repetir, nós continuamos com pensamento, às vezes, de conhecimentos rígidos, de sermos rígidos. Mas esse rígido, pensa bem, seus valores de vida e seus valores na vida, são valores que você constituiu ao longo da sua caminhada, pensando, refletindo, está certo, está errado, ou foram valores que a cultura te impôs? Isso é certo e isso é errado. Os valores são constituídos ou são instituídos? São determinados pela cultura. Porque quando os valores não estão alinhados conosco, vai surgir o que a medicina chama de atopia, ou seja, uma perturbação. A atopia dentro da medicina é aquela perturbação que causa na gente alergia, que causa na gente as doenças autoimunes, a gente acaba destruindo a gente mesmo. Aqui também é assim, vai surgir atopias, a gente vai começar a ficar perturbado. Vai sofrer desajuste, que o irmão Antônio Green vai dizer que muitos de nós vai reduzir seu capital de vida ou vai deixar a terra mais cedo por causa dessa atopia. E essa atopia, ela pode se prolongar de acordo com a sua caminhada. Se você é um sujeito aloplástico ou autoplástico, por exemplo. Sendo os espaços absolutamente plásticos, ou na dinâmica do tempo, todos nós e todos os nossos organismos têm que estar abertos para o novo. Ou eu me basto. O que eu sei me basta. É isso que importa para mim. O que eu sei, pronto, acabou. Esse sujeito que o irmão Gambim vai chamar de autoplástico. Para mim, basta. As coisas estão sempre em modificação. Será que eu acompanho? Quando nós agimos como se nos bastássemos, Green vai dizer que somos autoplásticos. Imagina uma pessoa que fez uma grande fortuna. Para ele isso basta. Aí começa, ao longo do tempo, sofrer os desajustes. E vai perdendo aquilo que nós falamos lá no começo. A minha existência. Qual é o significado da minha existência? Imagina uma pessoa que se torna especialista em algo e fica muito importante porque conhece aquilo. Mas ele só sabe aquilo. E para ele aquilo basta. E aí quando ele sai do campo de conforto, ele começa a fazer desajustes. Mas
pensa em nós, que não somos especialistas, que também não fizemos grandes fortunas, acredito eu pelo menos não fiz grande fortuna. Como é que é o meu posicionamento na vida? Ele é autoplástico ou ele é aloplástico? Ou eu busco conhecer, eu estou aberto a conhecer, a saber, a entender? Porque quando eu sou aberto, quando eu estou na posição de humilitas, de um ser humilde, estou aberto a conhecer, eu vou fazer sim um campo plástico da minha vida. Eu vou me moldar, eu vou me adaptar. E esse novo vai fazer parte de mim, eu vou começar a compreender melhor a minha existência. É preciso mudar. Mas quando eu sou autoplástico, muito provavelmente eu vou fazer o elástico. Eu estico, acho que compreendi, mas basta aquela tempestade passar e eu volto no status quo. Eu volto a ser o que eu era antes. A mesma coisa, mesma forma de pensar, mesmo jeitinho, mesma situação. Não mudo nada. E aí vem uma nova tempestade e eu não sei lidar com aquilo. Aí vou continuar em balcão de salvação. Doutor Leocádio, me ajuda. Doutor Bezerra, me ajuda. Não sei lidar com isso. Por que não a abrimos para o conhecimento, para saber? Uma unidade como Centro Espírita, por exemplo. Imagina uma unidade como Centro Espírita autoplástico, que não permite o intercâmbio, trazer os espíritos, trazerem novos conhecimentos. Imaginem não permitir fazer uma releitura do Livro dos Espíritos. Imaginem não tentar fazer um entendimento melhor das obras de Emmanuel. Ficamos requentando a ideia. E aí? Mas a casa espírita, ela jamais pode ser autoplástica. Deve sempre estar abertas a receber a mentalidade do novo, do agora, do contemporâneo, do dia. Receber essas trocas de energias que nós fazemos, do ectoplasma que nós estamos aqui emitindo. Não pode nunca se enrijecer no tempo, diz o irmão Antônio Green. É preciso perceber o novo e as modificações, tanto da ciência, como da filosofia, como da religião, para que nós possamos sempre caminharmos juntos. A plasticidade do espaço requer que saibamos e também façamos, porque o conhecimento, o novo, o efetivo, ele vai promover em nós alguns efeitos. E nós precisamos lidar com esses efeitos. Nós precisamos saber lidar com isso. Não pode ser elástico. O problema surge, eu acho que aprendi a lidar com aquilo, vou até lá. Na hora que ele passa, eu volto. Cabe ao Espiritismo lembrar que vivemos em campos plásticos. Quando nós falamos em plasticidade, nós não estamos falando de esquecer a nossa história, a nossa historicidade, tudo que aprendemos. Não é isso. Quando nós falamos em plasticidade, nós falamos em adaptação, em fazer somar. Não é apagar o que eu já vivi. A nossa história, as nossas vivências, elas jamais vão ser esquecidas, jamais vão ser apagadas. O que nós aprendemos durante a nossa vida é o que nos compõe, é o que nos traz sermos quem somos. E é através da nossa história que nós vamos continuar a ser. Mas nós precisamos estar abertos para pensar o novo. Nem que seja para eu repelir. Eu não quero isso, mas eu preciso pensar o novo. Eu preciso me estar aberto ao aprendizado. O Centro Espírita
quando assentado numa visão crítica, tem como instrumento básico para a promoção humana um processo permanente de construir, dia a dia, de constituir programas e projetos que signifiquem integração no espaço plástico e no tempo, numa visão de ritmo, onde cada um, na força do autoconhecimento, nas expressões com o próximo, na dimensão da singularidade, seja capaz de promover análises e autoanálise, fazendo compreensão e autocompreensão do seu ser na condução da vida, dos espaços sociais. Eu preciso, no meu dia a dia, nas minhas interações, na minha vivência, fazer análise dessas interações, da minha vivência, do meu espaço, de como eu sou nesse espaço, da minha existência nesse espaço, do meu significado nesse espaço, dentro do meu possível, dentro do possível e da necessidade do espaço. Talvez eu queira ser o sujeito mais importante da face da Terra. Mas será que é esse o meu projeto de vida? É isso que me faz feliz? Qual é o meu significado existencial? Nada está parado, está tudo em movimento, está tudo num contínuo agir e interagir. E nós, se nós queremos continuar nos comunicando uns com os outros, se nós queremos nos comunicar com o Ser Supremo que nos criou, que é Deus, nós precisamos caminhar para Ele. E caminhar para Ele significa evoluir. Evoluir requer adaptação. Requer pensar. Requer refletir. Então, estar na Terra exige de nós que nós nos reinstalemos. Nos reinstalemos não só no aspecto físico, da cultura, de vivenciar no dia a dia uns com os outros. Requer também o quê? Que nós nos reinstalemos como seres humanos, como seres espirituais. Eu tenho que moldar, eu tenho que adaptar esse ser espírito que está falando com vocês agora, neste momento. Como é que está vivendo o momento da Terra? Eu preciso me adaptar, eu preciso pensar sobre isso. Todos nós, seres humanos, ainda que dos mais simples seres humanos, nós somos capazes de modificar quadros, somos capazes de modificar situações, somos capazes de modificar até o social, a cultura, desde que essas nossas tentativas estejam amparadas por aquilo que Monguin vai nos lembrar do Nisos, que é o equilíbrio, que é a busca do equilíbrio. Porque essa busca, o equilíbrio, é um projeto do Criador. E quando nós estamos alinhados com o projeto do Criador, com certeza nós alcançaremos. Mas se nós margearmos, se nós formos para as margens, muito provavelmente a gente vai sofrer algumas consequências. E quando nós sofremos essas consequências, essas atopias, essas desregulação, desajustamentos, autoplastia, nós somos elásticos e nunca plásticos, muito provavelmente vai acontecer o que o irmão Grimm disse. Vamos deixar a Terra mais cedo. Porque ficamos desajustados. Veja, gente, quando nós falamos nessa vivência do dia a dia, porque a doutrina dos espíritos não trabalha com essa visão quimérica de milagres, de que algo vai acontecer e que eu vou pegar, vai acontecer comigo. Por quê? Porque dentro da doutrina dos espíritos nós buscamos conhecer as leis naturais, as leis que regem o universo, cada um de nós, o conjunto, os seres, não é isso? Sempre nós estamos tentando pensar nas leis que os Espíritos tanto nos bateu em cima no livro dos Espíritos e que nós também devemos pensar sobre elas. Então nós vivemos uma realidade pautável na vida de cada um de nós.
com um possível de consciência crítica, ou seja, a nossa forma de pensar, a nossa realidade, o nosso dia a dia. Porque nós estamos ligados nessa interação, nós sabemos das interações e sabemos da vivência do nosso dia a dia. Por isso, não há milagre para a doutrina dos Espíritos. O que pode haver é aquilo que nós já falamos aqui, inclusive, numa palestra, sobre a força operanda. Tudo é plástico, não é isso? As coisas estão em movimento e pode ser modificada. Pode acontecer que numa dessas modificações nós estejamos no lugar certo, na hora certa. E que essa modificação modifique a nossa vida, ou modifique o nosso estado de ser e de viver. Mas isso não é milagre. Isso é constituição que nós estamos fazendo, juntos e com todos. É a força operando. E essa força, essa modificação, ela pode se dar para o bem ou para o mal. Se nós constituirmos pensamentos ruins, esses pensamentos vão interagir conosco. Se nós estivermos no lugar certo, na hora certa, para interagir com essas forças, muito provavelmente vamos sofrer efeitos. Será que nós estamos preparados para isso? Mas muito provavelmente vai operar para o bem. Porque nós que estamos buscando viver a existencialização de cada um de nós, principalmente puxando a sardinha agora para os espíritas, nós estamos caminhando para uma consciência crítica, uma consciência pautável. Então, nós vamos estar no lugar certo e na hora certa das coisas boas, né? Então, é preciso reespiritualizar, conscientizar que nós vivemos no mundo natural e cultural, orar, mas ao mesmo tempo vigiar, revisar, fazer um segundo olhar, promover um outro olhar, olhar de novo, pensar de novo, repensar, refazer, refletir sobre as nossas vivências, as nossas existências, as nossas interações como seres sociais, políticos, econômicos que nós somos. A doutrina espírita, aqui eu coloquei, não trabalha com processos de visões quiméricas, milagres, porque buscamos conhecer as leis que regem o universo a todos. Ela trabalha com uma realidade pautável em possibilidades de consciência crítica. Nós vivemos sobre os efeitos de uma lei evolutiva. E sabemos que as leis naturais se colocam para todos, que ninguém é blindado, privilegiado ou poderoso diante da justiça divina. A todos nós é possível tudo, a todos. O ser espírita alcança uma significação conscientizadora do momento, portanto, do espaço plástico, da fluição do tempo, da consciência que fazemos da Terra, do universo, do cosmos, da eternidade. E estar permanentemente compondo um ciclo para levantar uma ordem crítica que viabilize uma dimensão transformadora para todos nós. Ou seja, essa mensagem que eu gostaria de trazer, esse pensamento da plasticidade da vida, do mundo, das coisas, da modificação das coisas, de tudo, de nós, que nós possamos estar atentos a isso, para que nós possamos todos os dias continuar caminhando e enfrentando os nossos desafios.